Estamos na Semana Santa. Olha para quem está do seu lado. Esta não é uma semana qualquer. Diga para ele: esta não é uma semana qualquer. Diga para ele: hoje é segunda-feira. Hoje é segunda ou terça? Eu estou perdido já. Diga: é segunda-feira santa. Segunda-feira santa. É uma segunda-feira especial. Convido você então a fazer um grande silêncio. Deixe agora os celulares e pega a sua palavra. Pega a sua palavra. Você que está em casa, aproveita este momento para meditar a palavra de Deus. Nós iremos pregar hoje sobre a negação de Pedro. Nós vamos meditar neste apóstolo que foi escolhido por Cristo, mas caiu numa grande fraqueza. Mas mesmo assim, a escolha de Deus para a vida dele não mudou, e ele foi o nosso primeiro Papa, o primeiro líder da nossa igreja, São Pedro. Mas é preciso hoje que nós meditemos sobre a sua negação, e a negação de Pedro tem muita coisa a ensinar para mim e para você. Amém? Está preparado? Quero usar a Sagrada Escritura e alguns padres da igreja que vão nos ajudar a refletir essa questão. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 72. Você já pode marcar aí o livro de Mateus, que a gente vai voltar para ele talvez algumas vezes. Mateus 26, 72. O que está escrito aí? Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. São Jerônimo, ele diz algo interessante. E novamente ele negou com juramento: eu não conheço o homem. Eu sei que alguns, condescendendo com o apóstolo Pedro, interpretaram essa passagem como se Pedro não tivesse negado. Alguns, lendo essa passagem, disseram: mas Pedro não negou Jesus, querendo passar pano no pecado de Pedro. Mas interpretar essa passagem como se Pedro não tivesse negado Deus, mas o homem, querendo dizer: não conheço o homem porque conheço Deus. Ou seja, alguns diziam que Pedro não negou porque ele negou Jesus homem, mas não negou Jesus Deus. E São Jerônimo diz: o leitor sábio percebe quão frívola é essa interpretação, pois se Pedro não negou, então o Senhor mentiu ao dizer, e agora vá lá na sua Bíblia, Mateus 26, 34. Então, para aqueles que dizem que Pedro não negou, é a mesma coisa que dizer que Jesus mentiu. Mateus 26, 34. O que está escrito aí? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus está afirmando, sim ou não, que Pedro vai negar. Dizer que Pedro não negou é dizer que Jesus mentiu. Jesus já sabia, antes de Pedro cair, que Pedro iria cair, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus já sabe do seu pecado que você vai cometer, mesmo antes de você cometê-lo, porque Ele sabe de todas as coisas. E quando eu digo que Jesus sabe, eu não estou dizendo que Ele é a causa do seu pecado, não. Ele não quis o pecado de Pedro.
mas ele já sabia a queda de Pedro. Portanto, notai o que ele diz: tu me negarás, não o homem. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem, e imediatamente o galo cantou. Guarda aí Mateus, e nós vamos agora para Lucas. Pode já começar a ir para Lucas. Em outro evangelho lemos que depois da negação de Pedro e do canto do galo, o Salvador olhou para Pedro e por seu simples olhar provocou amargas lágrimas nele. Vamos para Lucas, capítulo 22. Se você tiver alguma coisa para marcar essa passagem, marca, porque talvez nós vamos voltar para ela mais algumas vezes. Lucas 22, versículo de 61 a 62. O que está escrito aí? Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra, olha que bonito. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Jesus tinha dito que ele ia pecar. Jesus tinha dito que ele iria trair, que ele iria negar. E agora Pedro se lembra da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Portanto, não podia ser que Pedro, em que a luz do mundo olhou, permanecesse nas trevas da negação. Então São Jerônimo está dizendo o seguinte, para aqueles que dizem que Pedro não negou, é dizer que Jesus mentiu. Não, Pedro negou o Jesus homem, mas Jesus não tem como separar o homem de Deus. Na mesma pessoa é Deus e homem. Na mesma pessoa de Jesus, é Deus e homem. Portanto, quando Pedro nega Jesus homem, ele nega também Jesus Deus. Não tem como separar, é inseparável. E veja, mas a palavra de Lucas nos traz algo espetacular. Logo depois da negação, Pedro chora amargamente. Pedro reconhece o seu pecado. Veja que Pedro jurou, Pedro blasfemou. O arrependimento sincero de Pedro foi dissipado pela luz de Cristo, pelo olhar de Cristo. Orígenes, ele diz o seguinte: todas as negações de Pedro foram feitas à noite e nas trevas. Antes do romper da aurora e do sinal do novo dia. Isto é, o cantar do galo que desperta os madrugadores. E se por hipótese Pedro tivesse negado depois do cantar do galo, conforme foi dito em Romanos capítulo 13, versículo de 12 a 13, a noite já avançou, o dia está próximo, comportemo-nos dignamente como em pleno dia, ele não teria desculpa para as suas ações. Olha que bonito. Pedro peca de noite, porque ele ainda não conhecia totalmente a luz da verdade. O nosso pecado muitas vezes é porque não conhecemos plenamente a luz da verdade. Pedro ainda precisava despertar para a fé. A luz de Deus ainda não estava completamente irradiando em Pedro. É de noite que ele vai negar 3 vezes. Talvez todos neguem Jesus antes do amanhecer e antes que o galo cante, mas não depois do amanhecer. E se depois de o sol brilhar para a alma, nós pecamos deliberadamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. O que Orígenes está falando? Coisa bonita. Pedro peca de noite, porque ainda não amanheceu o sol da verdade na vida dele. Uma coisa é a gente pecar sem o conhecimento da verdade. Outra coisa é a gente pecar sabendo da verdade. Concordam, sim ou não? Então teve vezes na sua vida que você pecou sem saber, na escuridão, sem ter o conhecimento daquilo. Então, quantas pessoas eu encontro escutando as nossas pregações, ela fala: nossa, mas eu não sabia que isso era errado. Nossa, mas eu não sabia que isso era pecado. Então ela descobre a verdade e tudo que ela fez antes é porque ela não conhecia aquela verdade. O sol da verdade ainda não tinha aparecido. O raiar do sol ainda não tinha amanhecido. Agora, bem diferente é quando a pessoa peca conhecendo a verdade. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, e mesmo assim eu faço. A isso a igreja dá o nome de pecado mortal. Quando você comete uma falta grave, e você sabe que é uma falta grave, e ninguém te obriga, e mesmo assim você faz. Orígenes está dizendo que ainda Pedro não tinha raiado completamente sobre ele o sol da verdade. Ainda não tinha vindo o Espírito da verdade sobre Pedro. Então, Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 27. O que está escrito aí? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Veja, Pedro recebe o perdão dos seus pecados. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. O que devora os rebeldes? É a pessoa que não quer mudar. Ela mesmo sabendo da verdade, ela não quer mudar. Ela quer continuar no seu erro. Então, não há perdão, porque ela não quer perdão. Não há conversão, porque ela não quer arrependimento. Não é o caso de Pedro. Pedro quer arrependimento. E qual é a prova que nós temos na Bíblia que Pedro se arrependeu? Várias. Uma delas são as suas lágrimas. E tudo que acontece posteriormente, o encontro de Jesus com ele dizendo: Pedro, tu me amas, e ele dizendo: tu sabes que eu te amo. Nós temos várias provas bíblicas de que Pedro se arrepende. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos 14. Marcos 14, versículo 47. São João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: ó, que fatos estranhos e notáveis ocorreram neste episódio irônicos. Quando Pedro apenas viu o seu mestre ser preso, ardia tanto que sacou a espada e decepou a orelha do servo. Leia aí em Marcos 14, 47. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Quem que foi que decepou a orelha do outro? Pedro. O que São João Crisóstomo já começou a dizer é o seguinte: cadê esse Pedro de coragem agora?
Cadê esse Pedro corajoso? Porque isso é o Getsemane. Então Pedro está cheio de coragem. Chegam para prender Jesus, ele já tira uma espada e já dá na orelha do outro. Agora na negação, nós vamos ver que essa coragem foi toda embora. Mas ai de nós, quando seria até mais plausível que ele ficasse mais irado, inflamado e em chama ao ouvir tais injúrias contra o seu Senhor. Ele se tornou um negador covarde, e isso diante de uma humilde pequena criada, e não apenas uma vez, mas uma segunda e uma terceira vez. O que São João Crisóstomo está dizendo é o seguinte: aquele homem que enfrenta outro homem, aquele homem que enfrenta soldados, agora está com medo diante de uma criada, agora está com medo diante de uma situação tão menor do que a anterior. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que está escrito aí? Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não. Pedro achava que ia cair? Pedro achava que ia cair? Pedro era aquele que tinha dito para Jesus: eu não vou deixar que ninguém te prenda, eu vou estar com o Senhor por todo o tempo, eu vou estar com o Senhor toda hora, nada de mal vai te acontecer, eu vou te defender. E de fato ele pega a espada, ele começa assim, mas depois ele fraqueja. Pedro cai diante de uma criada por 3 vezes. Cuidado para você que está de pé, para que você não caia. Olha para quem está do seu lado e diga: se você está de pé, cuidado para não cair. Diga para ele: para você cair, só basta você estar de pé. Quem de nós aqui pode dizer que não vai cair daqui a pouco? Quem garante a vocês que Frei Gilson não vai cair daqui a pouco? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Pedro achava que não iria cair. Pedro achava que sempre estaria de pé. Cuidado. E o que é esse cuidado? Aquele que está de pé, cuidado, ou seja, vigie, ore. Pedro não vigiou, Pedro não orou, Pedro não vigiou, Pedro não orou, e por isso ele caiu. E Jesus já tinha avisado para ele, aliás, Jesus já tinha dito para Pedro: Pedro, Satanás pediu a tua alma para mim, mas eu orei por ti. Você tem que entender que a minha alma e a tua alma está em jogo. Nesta terra existe um combate pela nossa alma. E de dois lados: de um lado, Deus lutando por sua alma, Jesus morrendo na cruz por você, Jesus ressuscitando por você, Jesus lhe dando o Espírito Santo, Jesus lhe dando graças, Jesus lhe dando as bênçãos, Jesus lhe dando tudo, Jesus rezando por ti. Mas por outro lado, nós temos o demônio que também luta pela tua alma. Pedro, Satanás pediu tua alma para mim. Vocês lembram que Satanás também pediu a alma de Jó? Pediu a vida de Jó? Você acha que Satanás já não pediu a tua também? Olha para quem está do seu lado e diga: você não fica esperto não. O que está em jogo? A sua? Diga comigo: o que está em jogo?
é a minha alma. Existe um combate muito forte pela minha alma. De um lado Deus, do outro lado o demônio. De um lado Jesus quer me dar vida e vida em abundância. Do outro lado Satanás quer me destruir, roubar e matar. Agora, para que lado vai sua alma? Não é Deus nem o diabo que decide, é você. Deus quer que você se salve, o diabo quer que você se condene. Agora diz Santo Agostinho, o mesmo Criador que te criou sem você, não pode te salvar sem você. Aquele que te criou sem você, não pode te salvar sem você. Para que você seja salvo, você precisa querer abrir o coração e falar: Jesus, minha vida é tua, eu não pertenço às coisas deste mundo, eu não pertenço a Satanás. E é por isso que no nosso batismo nós somos chamados a renunciar. Eu renuncio a Satanás e às suas obras. Eu renuncio ao pecado, eu reconheço Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador. Ergue teu braço direito e diga: eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O que está em jogo aqui? A alma de Pedro. De um lado Jesus lutando por Pedro, de outro lado Satanás lutando por Pedro. Mas vocês vão perceber no final dessa pregação, o que salvou Pedro foram as suas lágrimas. Repete comigo: o que salvou Pedro foram as suas lágrimas. Escuta o que eu estou dizendo. O que vai salvar você serão as suas lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Você lembra aquele ladrão que estava no lado da cruz de Cristo? O que salvou ele no último momento? Lágrimas de arrependimento. A sua alma está em jogo. Até o dia que você fechar os seus olhos, o combate é fortíssimo pela sua alma. São Jerônimo, ele diz que nessa situação de Jesus sendo negado pelo seu amigo, porque Pedro era amigo de Jesus. Pedro é aquele que Jesus falou: já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Pedro era um dos mais íntimos. Pedro era um dos 3 que mais andava com Jesus. Tinha lugares que Jesus não levava os 12, só levava 3, e Pedro sempre estava no meio dos 3. E por isso São Jerônimo diz que nessa hora Jesus está vivendo o Salmo 87. Abra sua Bíblia no Salmo 87. Vamos ver se esse Salmo Jesus está vivendo nesta hora. Salmo 87, versículo 8. Ou melhor, versículo 9. Salmo 87, versículo 9. O que está escrito aí? Afastaste de mim os meus amigos, objeto de horror me tornastes para ele. Estou aprisionado sem poder sair. Gente, vocês perceberam que lindo isso? Isso aqui é o salmo que foi escrito há muitos anos antes de Cristo. E Jesus está vivendo este salmo. Afastaste de mim os meus amigos não estão comigo, os 12 correram. Pedro está com medo.
Objeto de horror eu me tornei para eles. Pedro estava horrorizado em ver Jesus sendo preso. Estou aprisionado sem poder sair. Jesus não podia sair, estava aprisionado, e seus amigos o deixaram. Vá para o versículo 19 agora, o que está escrito aí? Leia comigo. Afastaste de mim, amigo e companheiro, só as trevas me fazem companhia. Diga comigo, afastaste de mim, amigo e companheiro, só as trevas me fazem companhia. Na paixão da cruz, até meus apóstolos fugiram de mim. Tão completamente se afastaram que o próprio Pedro disse: não conheço este homem. Até os meus amigos me deixaram. Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 69 a 75. Vamos ler todo o relato. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Orígenes diz: da segunda vez, negou não simplesmente, mas com juramento. Da terceira, com maldições. Vocês perceberam isso? Ou seja, na segunda, Pedro jurou, tentando dar mais peso ainda para a sua mentira. Eu juro, quando a pessoa jura, ela quer dar mais peso ainda à sua mentira. Na terceira, ela recorre à maldição, revelando desespero. Pedro estava desesperado, porque o pecado nos entristece e nos desespera. Quem tem medo mente. Quem tem medo mente, quem mente se desespera. O pecado de Pedro vai se agravando a cada vez mais. Então veja, a cada negação se agrava. A primeira negação ele diz: não conheço. A segunda negação: eu juro que não conheço. A terceira negação ele joga maldições. Pedro então começou a fazer imprecações. São João Crisóstomo diz a este respeito: admiramo-nos sobretudo de Marcos, porque não apenas se recusou a ocultar a falha de Pedro, mas descreveu-a em detalhes maiores do que os outros. É por essa mesma razão que ele é chamado de discípulo de Pedro. O que São João Crisóstomo está dizendo é o seguinte: o próprio Marcos, evangelista, narra os pecados daquele que foi o seu líder. Marcos era discípulo de Pedro. Quer ver uma prova bíblica? Abra sua Bíblia em 1 Pedro,
capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. O que está escrito aí? A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Pedro chamando Marcos de filho. Marcos era discípulo e o próprio Marcos não ocultou a negação de Pedro. Marcos conta a verdade. Pedro negou. Santo Agostinho vai dizer: assim como o santo Davi se arrependeu de seus crimes mortais e ainda reteve sua realeza. Lembra de Davi, que também pecou, mas Deus não tirou sua realeza, ele continuou sendo rei. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos para 2 Samuel, capítulo 12, para você ver isso. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado e não morrerás. Agora vá para 2 Samuel 24, 17. 2 Samuel 24, 17. Vendo Davi o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: vede, Senhor, fui eu que pequei. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. Veja, Davi reconhecendo o seu pecado. Nós sabemos do Salmo 50, o salmo de arrependimento de Davi. Diga comigo: Davi, mesmo pecando, Deus deixou que ele continuasse sendo rei. Assim o bem-aventurado Pedro se arrependeu fervorosamente, tendo negado o Senhor, e derramou lágrimas tão amargas, mas permaneceu apóstolo. Por que que Pedro permaneceu apóstolo? Porque se arrependeu. Amado irmão e amada irmã, o grande ensinamento de Pedro para nós é o arrependimento. A verdade é que na vida eu e você vamos cair muitas vezes. Sim ou não? A verdade é que eu e você vamos negar Jesus muitas vezes na vida, sim ou não? Mas o segredo é o arrependimento. Davi peca, mas se arrepende e continua sendo rei. Pedro peca, mas se arrepende e continua sendo apóstolo. Você está entendendo, sim ou não? São Gregório Magno. E aqui devemos perguntar o porquê o Deus onipotente permitiu que aquele a quem colocara sobre toda a igreja se assustasse com a voz de uma criada e até o negasse o próprio Cristo. Pergunta para quem está do seu lado: por que que Deus permitiu que Pedro pecasse? Pergunta para ela: por que que Deus permitiu o chefe da igreja pecar? São Gregório Magno diz: sabemos que isso foi uma grande disposição da divina misericórdia, para aquele que seria o pastor da igreja, para que ele aprendesse, por sua própria queda, a ter compaixão dos outros. Era preciso que o pastor da igreja experimentasse a própria queda, porque o pastor precisa ter compaixão dos outros.
Deus, portanto, primeiro mostra a Pedro quem ele mesmo era e depois coloca sobre os outros, para que por sua própria fraqueza aprendesse a suportar misericordiosamente a fraqueza alheia. Veja que coisa mais bonita. Pedro era o pastor da igreja, e o pastor não significa que, veja, não é porque sou padre que eu não tenho pecados, que não tenho erros. Então Jesus está permitindo que o pastor da igreja caia, que ele experimente as suas fraquezas, para que quando uma ovelhinha fraquejar na frente dele, ele tenha misericórdia, ele tenha compaixão, porque ele foi o primeiro a experimentar as suas fraquezas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 2. Aqui vai falar do sacerdócio. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Esse é o sacerdote. Ele sabe se compadecer do outro, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. Todo sacerdote também está cercado de fraquezas. Os apóstolos não estão isentos das suas fraquezas. Todos eles têm fraquezas. Ei, eu e você temos fraquezas. Por isso que nós temos que parar com esse espírito de julgamento uns dos outros dentro da igreja. Todos nós caímos, todos nós pecamos. Não temos o direito de acusar ninguém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 55. Lucas 22, 55. Guarda essa palavra. Santo Ambrósio, ele diz algo. Alguém prestes a negar segue de longe. Por que Pedro nega? Porque segue de longe. Diga comigo, Pedro nega, porque está longe de Cristo. Você começa a cair na vida quando você está longe de Cristo. Você começa a cair na vida quando você está longe do sacrário. Você começa a cair quando você está longe da missa. Você começa a cair quando você está longe da oração. Você começa a cair quando você está longe da confissão. Alguém prestes a negar segue de longe, e isso é adequado, pois ele não poderia ter negado se tivesse permanecido perto de Cristo. Quem está perto de Cristo não nega. Talvez devamos venerá-lo por isso, com maior admiração, porque ele não abandonou o Senhor, embora estivesse com medo. Veja, mas o bonito ainda é que Pedro não deixou Jesus, Pedro só seguiu de longe. Mas Pedro não é aquele que deixou Jesus, Pedro não é aquele que abandonou Jesus. Pedro segue Cristo por devoção, ele nega por tentação repentina. Então Pedro nega porque sofreu uma tentação. É comum que ele caia, é pela fé que ele vai se arrepender. O fogo já estava aceso na casa do sumo sacerdote. Pedro se aproximou para se aquecer. Olha aí sua Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 55. O que está escrito aí? Acenderam um fogo no meio do pátio, sentaram-se ao redor. Pedro veio sentar-se com eles. Pedro foi buscar um fogo para se aquecer. Pois com a prisão do Senhor, o calor da sua mente já esfriara dentro dele. Por que Pedro vai se aquecer? Porque a sua alma está gelada, porque a sua alma está fria, porque a sua alma já não queima por Deus. Quando é que nós negamos Jesus?
quando a nossa alma não está mais queimando por Jesus. Quando o nosso coração não tem mais o fogo do amor de Jesus. Quando o nosso coração já não tem o fogo do Espírito Santo que ama Jesus. Amém? São Cirilo de Alexandria. Não dizemos que a negação aconteceu para que as palavras de Cristo se cumprissem. Dizemos antes que seu objetivo foi advertir o discípulo. Na medida em que estava para acontecer, não escapava ao acontecimento de Cristo. Veja, quando Cristo fala que Pedro vai cair, não é que uma profecia precisava se cumprir, mas era um aviso. E era que Jesus já conhecia esse pecado. A desgraça, portanto, aconteceu ao discípulo por causa da sua covardia, a covardia da natureza humana. Como Cristo não havia ainda ressuscitado dos mortos, ele ainda não abolira a morte, nem eliminar a corrupção, o medo de sofrer a morte estava além das forças de Pedro naquela hora. Pedro, na verdade, estava com medo de morrer, porque ele sabia que Jesus estava indo para a morte, e Pedro estava com medo do quê? Da morte, porque Cristo ainda não tinha nos livrado do medo da morte. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo de 14 a 15. Eu quero que você leia bem alto comigo. Hebreus capítulo 2, versículo de 14 a 15. O que está escrito? Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Leia bem alto. E libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Pedro ainda não tinha, Cristo ainda não tinha morrido na cruz, e o medo da morte ainda estava sobre ele. Você está entendendo, sim ou não? Santo Ambrósio, ele vai fazer um paralelo tão interessante. Que diferença faz a criada ser a primeira a entregar Pedro? Os homens poderiam tê-lo reconhecido em vez disso. Talvez isso tenha acontecido para vermos que o sexo feminino também pecou matando o Senhor, de modo que sua paixão também redimisse as mulheres. Uma mulher, portanto, foi a primeira a receber o mistério da ressurreição e a obedecer às ordens, para que ela anulasse o velho erro de seu pecado. A criada que acusa Pedro representa simbolicamente, preste atenção nisso, a criada, uma mulher, acusa Pedro, coloca Pedro em tentação. Representa simbolicamente o papel da mulher na queda como Eva, que levou Adão ao pecado. Mas Santo Ambrósio diz que, da mesma forma que uma mulher foi a inspiração para o pecado de Adão, mas também foi uma mulher, Maria Madalena, a ser a primeira a anunciar o Cristo. Ser a primeira a anunciar Cristo ressuscitado e, portanto, a redenção da mulher. É como se Santo Ambrósio estivesse dizendo que o jardim do Éden está acontecendo novamente. Na verdade, ali tem a serpente que está provocando toda aquela situação, para que Pedro caísse, para que Pedro negasse. Diga comigo: eu não posso negar meu Senhor. Eu não posso negar o meu Salvador. São Cirilo de Alexandria diz: este ato miserável surgiu da aflição da covardia humana. A consciência do discípulo condenou,
A prova disso é o seu pesar logo em seguida e as lágrimas de arrependimento que caíram de seus olhos por um pecado grave. Diz Lucas 22:62, que nós já lemos: saindo dali, ele chorou amargamente, e depois que Cristo olhou para ele, o lembrou do que havia dito a Pedro. A consciência de Pedro condenou Pedro. A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos revela as nossas fraquezas. Sim ou não? Quando você faz uma besteira, a primeira coisa é a sua consciência te diz: você errou. Você pecou. São Leão Magno. Então o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Abra aí sua Bíblia em Lucas. Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. O que está escrito? Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Eu quero que você monte a cena na sua cabeça. Jesus está preso. Jesus está com cadeias nas mãos. Estão batendo em Jesus. Do outro lado, Pedro está negando. E diz a palavra que Jesus olhou para Pedro. Imagina aquele olhar. Um homem todo já ensanguentado, esbofeteado, preso. Do outro lado, um homem covarde, um homem medroso. Mas diz a palavra agora: Jesus olhou para Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como você se esconder do olhar de Deus. Aonde você estiver, o olhar de Deus te alcança. Aonde você estiver, o olhar de Deus te acha. Não há pecado que fique em segredo diante dele. Não há pecado que fique em segredo diante dele. Leão Magno. Então o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Cristo estava no meio das injúrias dos sacerdotes, das mentiras, das testemunhas e dos agravos dos que os golpeavam e cuspiram nele. Ele encontrou o seu discípulo Pedro atribulado com um olhar, o mesmo olhar que previra que Pedro passaria por uma provação. Fazendo isso, o olhar da verdade entrou em Pedro e confrontou aquele olhar da mentira, porque Pedro mentiu. E quem que é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Você conhece aquele homem? Não, não conheço, mentiu uma vez. Você conhece aquele homem? Jurou, não conheço, jurou e mentiu outra vez. Você conhece aquele homem? Não conheço, mentiu, jurou, blasfemou. O olhar da verdade penetra o olhar da mentira. E deixa eu falar uma coisa. Nós muitas vezes vivemos na mentira da vida, e não adianta. Quando Jesus nos olha, é a verdade que está nos olhando, e a verdade coloca em nudez todas as nossas mentiras. Não adianta você esconder nada, não adianta você mentir para Deus. Deus conhece a tua verdade como ninguém conhece. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece os teus segredos mais profundos. Deus conhece os teus pecados mais íntimos. Deus sabe o que você fez quando ninguém te viu. E quando Ele te olha com o olhar da verdade.
Fazendo isso, o olhar da verdade entrou em Pedro, voltando para o lugar onde se fecundaria a correção do seu coração, como se a voz do Senhor ecoasse dentro de Pedro, dizendo: Pedro, onde estás pensando, Pedro? Por que te fechas em ti mesmo, Pedro? Volta-te para mim, Pedro. Confia em mim, Pedro. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. O olhar da verdade penetra Pedro. E quando o olhar da verdade entra, nos liberta. O que está escrito aí? João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aplaude essa palavra. O olhar de verdade de Cristo olha para as mentiras, o olhar mentiroso de Pedro, e o liberta. Ambrósio, Santo Ambrósio, Pedro também chorou amargamente. Ele chorou para purificar o seu pecado com lágrimas. Se queres merecer perdão, deves lavar tua culpa com lágrimas. E aqui Pedro está nos ensinando que todo pecado deve ser lavado com lágrimas. Nem sempre lágrimas talvez externas, físicas, mas lágrimas que banham a nossa alma, lágrimas de arrependimento. Eu, como padre, e todo sacerdote faz essa experiência. Quando muitos de vocês, quando chegam ao confessionário, para contar os pecados, e não foi uma nem duas, foram imensas vezes, diversas vezes, a gente viu penitentes em lágrimas. E a gente percebia que aquelas lágrimas, na verdade, estavam banhando aquela pessoa. Todo pecado deve ser banhado com lágrimas. Naquele mesmo momento e tempo, Cristo olha para ti. Se porventura caíres em algum pecado, porque Ele é testemunha de teus segredos. Ele olha para ti para que te recordes e confesses teu erro. Então Jesus olha para Pedro, provocando nele arrependimento. Cristo não olha para você, para culpar você, para condenar você. Cristo olha para despertar contrição. Cristo olha para ti para despertar arrependimento. Arrependa-te, Pedro. Imita Pedro quando ele diz, em outro lugar pela terceira vez, em João 21:15, Senhor, tu sabes que eu te amo. Visto que ele negara 3 vezes, depois da ressurreição ele vai confessar 3 vezes que ama Jesus. Ele negou Jesus de noite, mas confessa de dia. Se Pedro caiu porque disse, embora outros se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Olha que bonita essa palavra, abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 33. Mateus 26, versículo 33. O que está escrito aí? Pedro interveio. Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro já tinha dito, não vai ser motivo de queda para mim o Senhor. Pedro vai se arrepender. Santo Agostinho diz, a lembrança de sua negação foi necessariamente amarga, para que a graça da redenção fosse ainda mais doce. Se Cristo não tivesse deixado a si mesmo, Ele não teria negado.
Se Cristo não tivesse olhado para ele, ele não teria chorado. Diga comigo, se Cristo não olhasse para ele, ele não teria chorado. Deus abomina as pessoas que confiam presunçosamente em suas próprias forças. Tal como o médico, ele faz incisões nesse tumor inchado, naqueles a quem ama. Incisando-o, é claro, ele causa dor, mas também garante saúde depois. Quando ressuscita, o Senhor confia seu rebanho a Pedro, aquele que o negara. Pedro negou porque confiou em si mesmo. Mas depois ele apacentaria o rebanho como pastor, porque amava Jesus. Por que Pedro caiu? Porque confiou demais em si mesmo. Eu vou dar conta. Eu jamais vou te deixar. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Eu quero que você leia bem alto. Eu quero que você leia até para o seu irmão que está do seu lado aí. O que está escrito aí? Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele. Se você pensa ser alguma coisa, não sendo nada, você engana a si mesmo. Por que Pedro caiu? Porque se achou demais. Toda vez que você se acha demais, você acaba caindo. Abra também sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O que está escrito? Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Pedro confiou demais em si mesmo, e por isso caiu. Você está entendendo, sim ou não? Pedro hoje está te ensinando muitas coisas, sim ou não? Santo Ambrósio, por que Pedro chorou? Pergunta para o Frei. Frei, por que Pedro chorou? Vocês acham que Pedro era chorão? Homem para chorar, tem uns homens que é difícil, viu? Acho que Pedro era um desses. A culpa o pegou de surpresa. Pedro ficou aflito e chorou porque errou como homem. Não aprendo porque ele falou, mas aprendo que ele chorou. Leio sobre suas lágrimas, mas não leio sobre sua explicação. Pedro não se explica, Pedro só chora. Sabe qual é a pior coisa que a gente tem? É quando a gente quer explicar o nosso pecado. A gente, muitas vezes, a gente é igual a Adão e Eva. A gente fica tentando explicar o erro, aí a confusão fica maior. Aí pergunta para Adão: Adão, cadê você, Adão? Por acaso você comeu o fruto que eu te proibi de comer? Ah, a mulher que você me deu, foi que me deu o fruto, por isso que eu caí. Ele começa a se explicar. Aí Deus vai falar com a mulher também se explica. Ah, a serpente que foi a culpada. Pedro não se explica. Pedro só chora. Quando você pecar, não tente se explicar, só chore. Lágrimas de arrependimento. Aliás, esse é um grande conselho para quando você for se confessar, porque tem gente que vai se confessar e fica explicando para o padre por que ela pecou. Você não precisa explicar para o padre porque você pecou.
Simplesmente você pecou, chore seu pecado e pronto, acabou. Então tem gente que fala assim: eu pequei, padre, por causa disso, por causa do meu marido que fez isso, por causa do meu filho que fez aquilo, então eu cheguei a cometer esse pecado por causa de tudo isso, então no fundo eu não pequei. Quem muito se explica, se complica. Olha para quem está do seu lado e diga: para de explicar os seus pecados. A partir de hoje, chore os seus pecados, porque o Deus da verdade, que já conhece esse pecado, quer te perdoar, mediante as tuas lágrimas de arrependimento. E quando Deus vê lágrimas de arrependimento, Ele perdoa você. Ele perdoou a Pedro. O que não pode ser defendido pode ser purificado. Santo Ambrósio continua: lágrimas podem lavar a ofensa, que é uma vergonha confessar em voz alta. Pedro não confessa em voz alta porque tinha vergonha disso. Ele confessa com lágrimas. As lágrimas tratam do perdão e da vergonha. As lágrimas falam de culpa sem medo e confessam o pecado sem obstáculo da vergonha. As lágrimas não exibem perdão e o merecem. Aprendo porque Pedro ficou em silêncio, para que um período rápido de perdão não o ofendesse ainda mais. Primeiro é preciso chorar e depois orar. Estamos aprendendo com Pedro a chorar os nossos pecados. Abra sua Bíblia, você vai ver uma coisa linda. 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Existe uma tristeza que Deus quer de você. Jesus quer que você fique triste pelos seus pecados. Tem gente que peca e fica alegre. O pecado deve nos causar tristeza. O que está escrito aí? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O que está escrito? De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Olha que forte. Existem dois tipos de tristeza: uma tristeza do mundo que te leva para a morte, e uma tristeza de Deus, que é depois de você ter pecado, você fica triste e essa tristeza te leva ao arrependimento. Você já fez essa experiência de um pecado te deixar triste? Você no pecado estava alegre, você no pecado estava animado, mas depois que passou aquele momento veio o quê? Tristeza. E aquela tristeza levou você ao arrependimento. Aquela tristeza levou você ao confessionário. Diga comigo: Pedro hoje está me ensinando muitas coisas. Principalmente a chorar. Agostinho diz: para lavar o pecado da negação, Pedro precisou do batismo das lágrimas. De onde obteria, a não ser que o Senhor também lhe desse? Como é que ele ia conseguir o perdão se Jesus não lhe desse perdão? Assim, até o arrependimento é dom de Deus. Eu quero que você aprenda isso. Até o arrependimento é dom de Deus. Até você se arrepender, não é que você está querendo se arrepender, é Deus que está te dando o dom de você se arrepender. É Deus que está te dando a chance de você se arrepender. Você está entendendo isso, sim ou não? Então quando você entra no confessionário, não é porque você é o bom, que agora você está arrependido, que agora você quer vida nova. Não, é Deus que está te atraindo à vida nova. É Deus que está te dando a graça do arrependimento. É Deus que está te dando a oportunidade de se arrepender. O coração do orgulhoso é um solo duro.
só se amolece para o arrependimento se for regado pela graça de Deus. E a graça de Deus quer regar o teu coração, amém? Santo Agostinho ainda diz: vê como a coluna de maior força vacilou em seus fundamentos com um único sopro de vento. A coluna da igreja vacilou. Onde está agora toda aquela ousadia de quem fez promessas e que antes tinha grande confiança em si mesmo? Que dizer agora das palavras que dissera: porque não posso te seguir agora, eu darei minha vida por ti? Cadê essas palavras agora, Pedro? É assim que se segue o mestre. É assim que se segue o mestre? Negando o seu próprio discipulado? É assim que alguém entrega a vida pelo Senhor? Então, diante das palavras de Pedro, é assim que você entrega a vida pelo Senhor, o negando? Assustando-se com a voz de uma criada que poderia levá-la ao sacrifício? Com certeza, nessa negação do apóstolo Pedro, que agora começou em sua primeira etapa, devemos perceber que não somente se nega a Cristo ao dizer que Ele não é o Cristo, mas também quando alguém, sendo realmente cristão, nega que o é. Gente, olha que forte Santo Agostinho está falando. Você não nega Cristo quando você só nega Cristo. Você nega Cristo quando você também nega que você é cristão. Quando você nega que você é cristão, você está negando Cristo. Pois o Senhor não disse a Pedro: tu negarás que és meu discípulo, e sim, tu me negarás. Logo, ele negou a Cristo quando negou que era seu discípulo. Então, quando Pedro nega que é discípulo, ele nega que é de Cristo. Ele nega Cristo. E o que mais significou essa forma de negação, se não negar seu próprio cristianismo? Quantas vezes eu e você estamos negando a nossa fé diante deste mundo? E digo para você, os criados deste mundo, as criadas deste mundo, cada vez mais vão colocar nós na parede, para ver se nós somos cristãos de verdade, e nós vamos ver se nós vamos ter coragem, de no mundo que está nos apertando cada vez mais. Vocês estão percebendo isso, sim ou não? O mundo de hoje está nos apertando cada vez mais, os criados e as criadas deste mundo estão apertando. E escuta o que eu estou falando: negar que você é de Cristo, negar o seu cristianismo, negar a sua fé, negar que você é cristão, é negar Cristo. Pedro, na verdade, está negando o cristianismo. Se Pedro tivesse ido embora após negar Cristo, que outra coisa esperaria dele senão a perdição? Abra sua Bíblia em Marcos 8:38. Marcos 8:38. A palavra do próprio Jesus. Marcos 8:38. O que está escrito aí? Porque se é nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Você vai se envergonhar de Cristo? Pegue teus braços mais alto que você pode e diga comigo: Senhor, nessa geração que eu vivo, adúltera e pecadora, eu não posso negar o Senhor, eu não posso me envergonhar de Ti, eu não posso me envergonhar das Tuas palavras, eu não posso me envergonhar de Ti. E eu quero pedir a Jesus que se levantem católicos, se levantem cristãos que não se envergonhem de Cristo, que não tenham medo de dizer: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Ei, é fácil dizer na canção nova que você é cristão, porque se olha para o lado tem outro cristão.
É verdade ou não é? É difícil você falar isso daí, eu sou cristão, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá no ônibus, lá no metrô, lá na sua rede social. Ali é difícil você dizer que é cristão, porque os criados e as criadas te pressionam. Diga, eu sou cristão. Orígenes. Pode sentar. Estamos quase acabando. Pedro foi olhado por Deus. Diga comigo, Pedro foi olhado por Deus. Recuperou por suas lágrimas o lugar que perdera pela negação. Pedro poderia ter deixado de ser papa, minha gente. Pedro poderia ter deixado de ser o papa da igreja, o chefe da igreja. Mas Pedro recuperou por causa das suas lágrimas. Santo Ambrósio diz o seguinte, que o evangelista João diz o seguinte, abra sua Bíblia em João 18:18. João 18:18. João 18:18. O que está escrito aí? Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé aquecendo-se. Estava fazendo o que naquela noite? Frio. Se considerarmos a estação daquela época, não deveria estar frio, mas estava frio onde Jesus não era reconhecido, onde não havia ninguém para ver a luz, onde o fogo consumidor era negado. O fogo de Cristo, onde o fogo de Cristo é negado, há frio. Pedro estava do lado do braseiro, pois ele estava gelando. Mas aquela chama que ele estava se aquecendo, era uma chama má. Ela queima, mas não aquece. Você está entendendo, sim ou não? Pedro se aquecia, mas não aquecia. Pedro se colocou diante de uma fogueira, mas não se aquecia, porque o que precisava aquecê-lo era o fogo de Cristo, não o fogo de uma fogueira. Má é a lareira que espalha a fuligem do erro, até mesmo na mente dos santos, pois até os olhos interiores de Pedro se obscureceram. Apocalipse 3, versículo 15 a 16, o que está escrito lá? Apocalipse 3, 15 a 16. Pedro, Frei Gilson, você, eu conheço as tuas obras, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pedro buscava algo para se aquecer. São Gregório Magno diz, o fogo do amor foi sufocado no peito de Pedro. E ele se aquecia diante das brasas dos perseguidores. Ou seja, aquecia-se com o amor da vida presente, das coisas deste mundo, que só aumentou a sua fraqueza. Pedro estava gelado, e por isso negou Jesus. São João Crisóstomo, mas nem mesmo o jardim o fez lembrar o que lá fora fora dito, nem grande afeto que Jesus lá demonstrara com aquelas palavras. Em vez disso, ele baniu da mente tudo isso, pressionado pela ansiedade. Mas por que todos os evangelistas escreveram mesmo sobre ele? Não para acusar o discípulo,
mas porque quiseram nos ensinar quão grande mal é confiarmos em nós mesmos, em vez de confiarmos tudo a Deus. Mas deves admirar o terno cuidado de seu mestre, que embora prisioneiro e amarrado, teve tão grande solicitude por seu discípulo. Ele reergue Pedro quando estava caído, com o seu olhar, e o leva a um mar de lágrimas. Ah, que coisa linda! Gente, Jesus está sendo preso. Eu pergunto para vocês, Jesus tinha tempo de se ocupar com Pedro nessa hora? Não ouvi, sim ou não? Jesus estava preso, ele tinha tempo de se ocupar com Pedro nessa hora? Essa passagem revela o cuidado de Deus por nós. O olhar de Cristo para Pedro, levanta Pedro, e diz: levanta Pedro. Deixa eu te iluminar de novo, Pedro. Deixa eu aquecer teu coração de novo, Pedro. Interessante é porque depois da ressurreição, mais uma vez nós vamos ver a fogueirinha. E Pedro diante de uma fogueira, dizendo para Jesus: eu te amo, tu sabes que eu te amo, por 3 vezes. E diz a Bíblia que na 3ª vez ele se entristeceu e chorou, e ficou triste. Pedro hoje nos ensinou muitas coisas. Eu, enquanto preparava essa pregação para vocês, Pedro me ensinou muitas coisas. Que para Jesus, eu não preciso ter medo de esconder o meu pecado para Ele. Que eu não tenho que ter medo de olhar para Ele, mesmo depois de um pecado cruel que eu fizer. Eu saberei que quando Jesus me olhar, não será com olhar de culpa, não será com olhar de condenação, mas será com o olhar da verdade, querendo tirar-me das minhas mentiras e querendo me trazer arrependimento, e assim eu mudar de vida para sempre, para que eu continue na missão que Ele escolheu para mim. Deus quer que você continue na sua missão. Pedro estava longe e precisava chegar mais perto. Estava com saudades de ti. Estavas com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando mais precisava. Estava com saudades de ti. Canta, vai. Estava com saudades de ti. Pedro se afastou, você e eu tantas vezes. Eu me afastei, não te procurei quando mais precisava. Pedro voltou, sim ou não? Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Com lágrimas de arrependimento, Pedro volta para Jesus. Diga: mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei, aqui é meu lugar. Toda vez que você precisar voltar, você volta. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sacrário mais valioso. É o